como eu prometi, a gente retoma o assunto São Paulo com o artilheiro do São Paulo no ano, o Pablo, que ontem marcou o 7º gol, o gol da vitória sobre o Sport. Bem-vindo ao Seleção, Pablo, e eu vou dar a palavra ao Luiz Roberto. Estava com ele quando eu interrompi, o assunto era São Paulo. Então o Luiz Roberto vai fazer a primeira pergunta ao Pablo. Fala, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pela honra, meu amigo Rizé. Que alegria ter o Pablo aqui com a gente hoje, porque no meu conceito, o Pablo foi bem importante no jogo de ontem. Ele fez um jogo taticamente redondo, além de ter feito o gol da vitória do São Paulo. Aliás, Pablo, você sabe que aqui na segunda-feira, quando o Rizek reúne Luiz Roberto, PVC e Lédio, a gente tem umas histórias, né? Agora no Regra Clara, eles estavam lembrando aí do pênalti que o Pet trouxe pra gente, de 5 cobranças que voltaram. E uma vez o Lucídio Vanderlei Bosquilha, num jogo Palmeiras e Portuguesa, voltou 3 pênaltis do Enéas. Enéas batia, o Leão agarrava se movimentando. E ele disse, Pablo, que foi influenciado pela final da Libertadores daquele ano, que o Zé Carlos Serrão era o camisa 11 do São Paulo e bateu um pênalti no jogo de desempate da Libertadores, que estava 1-0 para o Independente, o gol do Pavone e o goleiro, não vou lembrar, talvez o PVC lembra. E o Zé Carlos bateu, o goleiro do Independente foi até a linha da pequena área, agarrou, o juiz não mandou voltar, e aí houve muita discussão sobre aquilo. E no domingo, isso foi num sábado de noite, no domingo, o Lucídio, envolvido por um jogo do São Paulo na final da Libertadores, mandou voltar uma série de pênaltis. Uma correção para o Rizek sobre o jogo de ontem. Eu disse uma hora, o Sara, né? O Sara jogou de volante meia pela esquerda, o Daniel de volante meia pela direita, o Tietchan centralizado e o Vitor Bueno foi o ponto esquerda ontem do São Paulo, né? Jogou a ponta, não, jogou aberto pela esquerda, né? Mas, Pablo, muitas mudanças. E a gente estava debatendo aqui a questão emocional. O quão importante era uma vitória para trazer um pouco mais de tranquilidade nesse questionamento, que às vezes é até cruel, né, com o Diniz e com o São Paulo. Como é que vocês encararam esse jogo do ponto de vista emocional, com tantas mexidas, para conseguir fazer o suficiente para vencer? Pablo, boa tarde. Primeiro, boa tarde, Rizek, boa tarde, Luiz, boa tarde, PVC, Lédio. Prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui no Seleção. Eu também acho que aquele jogo contra o Mirassol ainda tem resquícios da ferida, entende? Tem cicatrizes que estão tentando ainda cicatrizar, porque foi algo que eu acho que a gente não imaginava que poderia acontecer. A gente estava muito confiante para aquele jogo e com aquela não classificação para a semifinal, abalou muito a equipe. O Fernando vem conversando com a gente, vem passando confiança. O jogo de ontem era um jogo óbvio que a gente sabia da pressão que estava, mas conseguimos vencer a partida, que eu acho que esse era o primeiro foco da equipe, era vencer o jogo. A gente conseguiu fazer e estamos muito felizes com isso. Óbvio que isso te traz confiança, vai te dando um pouco mais de tranquilidade. A gente sabe que o São Paulo, quanto não voltar a vencer campeonatos, levantar troféus, enfim, vai ter pressão. A gente sabe disso, a gente pensa muito tempo sem vencer, muito tempo sofrendo, enfim. Então a gente tem que dar resposta para o torcedor a cada jogo. Então, se não vencer, se empatar ou se perder, sempre vai haver cobrança. Ô Pablo, por falar nisso, cara, o Rizek, você jogou num Atlético Paranaense que estava vivendo o melhor momento da história do clube, né? Sim, você acabou não pegando o título do ano passado, mas era um processo, assim, muito de um clima ótimo, só notícia boa no Atlético Paranaense, e veio para um clube que está vivendo uma panela de pressão já há algum tempo. Não começou ontem a pressão do São Paulo, né? Vocês, quando perdem um jogo, não é só a pressão daquele jogo. Vem junto a pressão de anos e anos de insucessos. Queria que você falasse um pouco dessa diferença e se você acha que isso afeta também o rendimento dos atletas. Olha, o Atlético Paranaense aquele ano, a gente já vinha, acho que de alguns anos que não vencia também em campeonatos importantes. Tinha muito tempo que o Atlético não vencia algo assim tão importante. E aquele ano de 2018 que começou com o Fernando Diniz no trabalho, e o trabalho, na minha visão, ele foi um grande divisor de águas. Ele junto com o Paulo Autuori, a forma que o Atlético se portava, a forma de jogar, enfim, ele conseguiu dar a cara dele para a equipe. É uma equipe que tem muita posse de bola, enfim. Depois do Thiago Nunes no segundo semestre, a gente deu uma arrancada espetacular, fomos campeões.
Quando eu decidi vir para o São Paulo, eu sabia o que eu iria enfrentar. Muito tempo sem vencer, muito tempo sem título. Um ano que o clube liderou várias rodadas do Campeonato Brasileiro e acabou não vencendo. Então, isso também foi uma frustração para a equipe e para a instituição. Mas óbvio que o São Paulo é um clube acostumado a vencer, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, não tem como, 6 vezes campeão brasileiro, não tem como uma equipe dessa ficar muito tempo sem vencer. E óbvio que a cada ano que passa, que não vem títulos, óbvio que a pressão vai aumentar. E Pablo, assim, eu acho você muito bom jogador, já conversamos outras vezes aqui, e vejo você com esforço em todos os jogos. Você tem um jogador do São Paulo que se doa em campo, é você, assim, você, até quando não faz gol, eu te vejo entregar a última gota de suor que você tem. Quero saber se tecnicamente, porque vendo você de fora, eu acho que você ainda não está satisfeito com o seu próprio rendimento. Vendo a maneira como você reage nos jogos, eu sinto, cara, o Pablo sabe que ele pode dar mais, que ele joga ainda mais, apesar de você ser o artilheiro do time. A minha impressão está correta ou eu estou equivocado, Pablo? Está correta, sim. Óbvio que você pode render mais, pode evoluir a cada treino, a cada jogo. E essa questão dessa doação, dessa vontade de correr, de ajudar meus companheiros, cara, meu trabalho, é minha vida, é a vida das nossas famílias que está em jogo também. Isso é uma coisa que você tem que dar tudo dentro de campo, tem que dar a vida ao extremo para ajudar o clube, ajudar seus companheiros, enfim. Óbvio que eu posso ajudar mais equipe, óbvio que eu quero ajudar mais equipe e espero que eu melhore a cada treino e a cada jogo. PVC, o que você quer saber do Pablo, artilheiro do São Paulo em 2020? O Pablo, versatilidade a gente sabe que você sempre teve. Você até me deu um exemplo agora no Atlético Paranaense que vai ao encontro, ou vai até desmente um pouco do que eu ia te perguntar. Mas no Atlético você trabalhou num ano com o Autori, com o Fernando Diniz e com o Thiago Nunes. Mas você está 1 ano e meio no São Paulo e você trabalhou com 4 treinadores, né? Com o Jardine, com o Wagner Mancini, com o Cuca e com o Fernando Diniz. O que mudou? Que funções diferentes você teve que fazer? Que surpresa você teve de pedidos do técnico para você fazer uma coisa diferente do que você vinha fazendo nessas 4 mudanças nesse período tão curto? Olha, PVC, cada treinador tem o seu estilo, tem a sua forma, você sabe muito bem, você é um cara especialista em futebol e sabe, cada treinador tem sua metodologia, nenhum é igual. Isso até comparar treinador é uma coisa que eu nem gosto de falar muito, porque cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um pede alguma coisa pro jogador. Tudo que me pedir para fazer, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. É algo que nem você disse, eu tenho essa questão de ser versátil, jogar em outras funções, jogar em outras posições. Então, eu tento me adaptar da melhor maneira que o treinador pede. É isso que nós, jogadores, tentamos fazer quando tem essas mudanças. Óbvio que você, quando tem muita mudança de treinador, você vai perdendo o padrão, você vai tendo muita informação e isso, óbvio que vai atrapalhar. Então, por isso que eu vejo o futebol brasileiro com essas questões de mudar treinador, não é o correto, sabe? Assim, é meu pensamento. Na Europa, sempre você vê que os treinadores têm tempo para implantar a sua metodologia, para encontrar os jogadores que vão render da melhor maneira para o clube. Então, acho que isso no futebol brasileiro ainda falta um pouco. Tempo, treinador colocar suas ideias, colocar sua forma de jogar. Enfim, quando tem muitas mudanças, é muito difícil para todos os jogadores. Lédio Carmona, o Pablo vai ter treino às 3h, daqui a 10 minutos. Então, cabe a você fazer a última pergunta aqui do programa. A última. Vou fugir do São Paulo um pouquinho, Pablo. Vou falar um pouquinho do novo normal. Com os portões fechados, tudo que acontece dentro e fora de campo é ouvido pelos árbitros, né? E os árbitros têm dado muito cartão para os treinadores, o Diniz já foi até expulso nesse campeonato, e para os reservas. Dentro de campo, isso afeta também vocês? O árbitro ouve mais o que vocês falam? Você está tendo que mudar um pouquinho o seu comportamento dentro de campo? Você está falando menos? Isso altera a vida de quem está em campo ou só respinga em quem está fora de campo? Como é que está, para quem está dentro da arena, dentro do jogo, essa questão dos portões vazios, com o árbitro ouvindo tudo que vocês falam? Primeiro, jogar já sem torcida não é muito legal, né?
O torcedor faz parte do espetáculo, faz parte do jogo, e óbvio que faz muita falta. Mas, cara, hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Tem câmera filmando o tempo inteiro, você tem o árbitro, eu vou te falar, eu continuo falando do mesmo jeito, continuo reclamando, enfim. Até ontem no jogo o árbitro falou para mim, pô, você tá muito chato, hein, Pablo? Mas eu vou continuar falando. Em relação a quem está fora, óbvio que tem o quarto árbitro que está escutando muito mais do que normalmente. Então isso também interfere porque ele chama o juiz e acaba ocorrendo os cartões. Mas essas questões de cobrança com a arbitragem, eu acho que no mundo inteiro nunca vai acabar. Pode ter VAR, pode não ter VAR. Eu acho que sempre essas reclamações vão ter, porque faz parte do jogo, também faz parte do futebol. Ô Pablo, dá para encaixar mais uma pergunta para você não pagar a caixinha. Domingo tem clássico com o Corinthians. Depois de ganhar o jogo de ontem, como é que você imagina a semana e a preparação para esse jogo de domingo, 11 horas? Temos um jogo quarta-feira, né? Atlético Paranaense, verdade. Contra o Atlético Paranaense. Então não estamos ainda pensando no clássico, não. O clássico só vamos começar a pensar nele quinta-feira e, se Deus quiser, uma vitória na quarta-feira. Isso que é o nosso objetivo. Desperdicei minha última pergunta porque tem esse jogo de antes mesmo. Pablo, grande abraço para você, cara. Bom treino aí, até a próxima. Obrigado e um grande abraço para vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Valeu. Valeu. Desperdicei, cara. O jogo é 3 horas, desperdicei. O Luiz já tinha falado desse jogo.